Opa, olá, tudo bem? Está uma correria aqui, mas não poderia deixar de dar as boas-vindas a todos vocês a mais uma edição da nossa CIPAT RP 2024, a nossa semana de palestras e assuntos sobre saúde e segurança no trabalho. Como fizemos no ano anterior, chamamos alguns profissionais de diversas áreas para falarem um pouco sobre questões voltadas à nossa segurança no dia a dia e como podemos buscar sermos mais conscientes sobre a nossa saúde e o cuidado que devemos ter em todas as nossas atividades. Afinal, segurança no trabalho é um hábito que salva vidas todos os dias. Você poderá assistir essas palestras no RH Gestor, na parte EAD. E respondendo todas as perguntas de cada vídeo, você concorre a um sorteio de brindes. Então, não fique de fora. Aproveite esta oportunidade e venha com a gente. A RP se preocupa com a sua segurança e, por isso, o nosso setor de SESMET preparou um pequeno vídeo para trazer a você alguns assuntos importantes sobre percepção de riscos no ambiente de trabalho. Você sabe o que é percepção de riscos? A percepção de riscos é o ato de tomar consciência por meio dos sentidos, principalmente pela visão e audição de algum perigo eminente, tomando a decisão adequada para evitá-lo. Para evitarmos acidentes, precisamos sempre unir a percepção de riscos com um comportamento seguro. Em um ambiente de trabalho com várias atividades acontecendo simultaneamente, como é o caso das pistas dos aeroportos, é imprescindível que você esteja atento e perceba o que pode causar danos a você. Não tome decisões impulsivamente. Pare, analise e converse com o seu gestor em casos que você observa situações que coloquem em risco a sua vida e a de seus colegas de trabalho. Juntos, vocês acharão a maneira mais segura de realizar a tarefa. Agora, vamos falar dos 7 inimigos da percepção de risco. Número 1. Pressa. Para a execução de um trabalho seguro, não podemos trabalhar com pressa ou pulando etapas. Sabemos que nossas atividades são muito dinâmicas, exige rapidez. Mas tome muito cuidado, pois a pressa nos faz esquecer das normas de segurança e das regras que temos que cumprir para um bom andamento de nossas atividades. Número 2. Autoconfiança. Os riscos de acidente estão sempre presentes no ambiente de trabalho, então não os menospreze. A autoconfiança pode ser percebida por não utilização de EPIs ou o descumprimento dos procedimentos de segurança, tais como realizar manutenções com equipamentos ligados, pular etapas do trabalho, entre outras situações que muitas vezes nos colocam em riscos de modo desnecessário. Número 3. Falta de habilitação. Toda atividade de operação de máquinas ou veículos exige a habilitação adequada para atuar. Isso garante que o condutor possua as condições necessárias para operar com segurança, conhecendo os meios corretos de condução e tenha aptidão física e de saúde próprias para esta finalidade. Por isso, somente realize as operações com equipamentos se possuir a habilitação adequada e tenha autorização da empresa. Número 4. Princípio da autoexclusão. Você já ouviu a frase "Isso não acontece comigo"? Faço esse trabalho há mais de 20 anos e nunca aconteceu nada. Bom, achar que não acontece nada não exclui a possibilidade de algo ruim acontecer. Desta forma, reconheça que os perigos existem e que todos nós estamos vulneráveis a se acidentar. Desta forma, você perceberá melhor o seu ambiente de trabalho e ficará muito mais atento às situações de risco.
Número 5. Desrespeitar os locais de acesso e de trânsito. No aeroporto, as áreas de acesso de pessoas e veículos são muito bem delimitadas. Assim, diante da quantidade de atividades realizadas ao mesmo tempo, por mais que você esteja acostumado a este ambiente, seja operando um equipamento, seja como pedestre, nunca deixe de observar ao seu redor se há o risco de atropelamento, se há pessoas fora das áreas permitidas, prezando assim pela sua segurança e a de seus colegas de trabalho. Número 6. Improvisação. Sabe aquela frase jeitinho brasileiro? Isso não pode ser usado quando o assunto é segurança do trabalho. Quando utilizamos ferramentas ou equipamentos que não são destinados a uma determinada finalidade, a chance de acidentes se torna enorme. Assim, verifique com o seu gestor a adequação para a realização da tarefa de forma segura. Número 7. Sem condições físicas e emocionais. É importante se conhecer bem e saber se está em boas condições físicas e emocionais, pois uma operação segura depende disto também. Portanto, procure seu gestor caso não se sinta apto a realizar a atividade. Antes de iniciar qualquer tarefa, observe o local de trabalho e se pergunte: quais os riscos que encontrei neste local? Quais medidas de segurança devo adotar? Reconheça os riscos e ponha em prática as medidas de segurança. Com percepção de riscos e comportamento seguro, podemos evitar acidentes. E lembre-se que a segurança é nosso compromisso de todos os dias. Até mais! Olá, eu sou a psicóloga Daniela e hoje eu vim trazer um conteúdo sobre a importância da inteligência emocional para a nossa saúde mental. E é muito importante que a gente possa compreender qual o impacto, então, da inteligência emocional sobre a nossa carreira e sobre a nossa vida de um modo geral. Há estudos que indicam que problemas na nossa saúde mental podem reduzir a nossa expectativa de vida em até 20 anos. Isso significa que a falta da saúde mental, ela antecipa não só a nossa carreira em função de possíveis adoecimentos, mas também da nossa vida. Sentimentos como o de pertencimento, de apoio, um senso de propósito, que significa que dinheiro é importante, mas trabalhar para além do salário, da questão financeira, são os fatores que contribuem para o sentimento, a sensação de bem-estar. A gente gostar do nosso trabalho, a gente gostar do ambiente de trabalho, a gente sentir que a nossa função ela é importante. Ela contribui para um bem maior. Aquela porçãozinha ali que a gente faz, ela interfere de uma maneira geral para o funcionamento do todo. O salário sozinho não vai nunca ser suficiente para que a gente se mantenha, às vezes, num lugar e que a gente fique em paz nesse lugar, que a gente tenha saúde mental. O ambiente de trabalho, a harmonia, o respeito, a colaboração, essa sim faz diferença e pode, inclusive, dada a sua importância, ser colocada como uma meta diária e individual, já que ela faz tanta diferença em termos de menos estresse, menos possibilidade de doenças relacionadas ao trabalho, como um burnout, uma depressão, e com que a gente fique até mesmo menos cansados no final do dia. É impossível não relacionar com o autoconhecimento, que é a base para a nossa inteligência emocional e se refere à nossa capacidade de identificar e reconhecer as nossas emoções e a das demais pessoas. Ter um controle das nossas emoções não significa que a gente vai suprimir, né? Que a gente vai deixar de sentir. A gente vai conseguir sentir, dar um espaço para nossas emoções, reconhecer, nomeá-las e permitir que elas apareçam, mas a gente poder escolher conscientemente como reagir a essas emoções,
Por isso é importante que a gente conheça, se conheça, para também deixar de projetar muitas vezes conteúdos que é meu no outro e o contrário também. O que é do outro eu tomar como algo pessoal. Ou se o outro está de mau humor, de repente eu também vou ficar de mau humor, eu vou pegar para mim e vai contaminar o meu dia e o meu desempenho, os momentos com outras pessoas, com familiares, identificar as emoções para que a gente possa criar uma estratégia eficiente para lidar com aquela emoção, que toda emoção transmitida corresponde muitas vezes a uma necessidade não atendida. E aí a gente fica frustrado, a gente fica com raiva. Por isso que é importante, né, que a gente possa então reconhecer as nossas emoções, a do outro, conectando essas emoções com as nossas vivências, se observar nas situações, por exemplo, como é que eu reagi, eu sorri, eu chorei, eu gritei, eu fui agressiva nas minhas palavras, eu saí de perto, eu consegui dar um tempinho para depois voltar para conversar, para me estabilizar, autorregular emocionalmente, para depois não me arrepender por aquilo que foi feito. Respirar fundo é sempre uma excelente estratégia que pode oxigenar os nossos pensamentos e impedir, de fato, que a gente tenha reações puramente emocionais, das quais a gente costuma se arrepender depois. Quando a gente dá um tempinho e se possibilita pensar, é aí que entra a razão. Existe até uma frase popular que diz: o sujeito perdeu a razão porque ele agiu puramente pela emoção. O controle emocional, aí ele entra como fundamental, especialmente nos ambientes corporativos, em que a gente sabe que tem pessoas que estão mais, outras estão menos organizadas emocionalmente, pessoas que estão mais carregadas, outras que são mais tranquilas, mais reguladas. É um ambiente que pode ter competição, que pode ter, né, de tudo em função das personalidades diferentes, histórias de vidas diferentes. Agir por impulso é algo que não é esperado dentro de qualquer ambiente, especialmente organizacional. Então, respirar fundo permite que a razão entre em ação e evita que a gente tome decisões das quais a gente de fato venha a se arrepender, que afetam inclusive a credibilidade profissional. Lembrar sempre que você está num ambiente de trabalho, com pessoas diferentes, com modos de pensar diferentes e que podem discordar de você o tempo todo. Quando a gente é convocado emocionalmente, a gente pode pensar que existem outras possibilidades de responder a determinadas situações que não somente por uma via, seja da agressividade, xingar. Tem outras vias e não uma só, não existe uma única. Desde que a gente consiga se dar esse tempinho para pensar, para respirar, para deixar que a razão venha à tona, que o nosso lado adulto fale e não o nosso lado mais regredido, imaturo, a nossa criança interna aflorada. Eu quero e ponto final, é do meu jeito, ponto final, e se não fizer, eu vou gritar, eu vou espernear, eu vou xingar, eu vou bater. Quando eu me conheço um pouquinho melhor, quando eu consigo me organizar, me estabilizar emocionalmente, eu consigo, inclusive, ouvir o feedback sem me ofender, mas na perspectiva de buscar crescimento e não de ficar inseguro ou insegura com isso. Refletir sobre situações que não saíram do jeito que você esperava e repensar como é que eu posso fazer diferente em uma próxima vez. Essa é uma forma que a gente tem de se desenvolver. Interessante para a gente pensar, né? Do nosso lado maduro, nosso lado adulto funcionando, ou o nosso lado infantil, né? A nossa criança interna aflorada, que está fazendo frente das situações e que eu preciso acalmá-la, né? E deixar e convocar o lado adulto, o lado maduro em ação. Uma outra atitude da nossa criança interna é terceirizar o problema, é sempre o outro. É a empresa que tem que proporcionar que eu fique bem, que tem que fazer alguma coisa, que tem que dar um jeito nisso. É sempre o outro, é sempre os pais que tem que resolver. É terceirizar sempre a responsabilidade, é não fazer a minha parte. Esse é o lado infantil, o lado mais regredido aí atuando. Tem coisas que a gente não pode terceirizar, né? Que o outro coma e que eu fique saciado, que o outro tome água e eu fique hidratado, que o outro faça atividade física e eu que fique fortalecida. Tem coisas que a gente tem que se
responsabilizar diretamente, pensando no nosso propósito, pensando que eu não preciso esperar realmente nada do outro, que cabe fazer por mim, pela nossa saúde, pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento. Cada um tem o seu jeito. Eu não consigo conviver com o outro de uma forma saudável se eu não consigo respeitar o lugar do outro. Eu consigo respeitar o outro quando eu também me respeito, quando eu também consigo me acolher, quando eu consigo enxergar que eu tenho uma humanidade, que eu vou falhar eventualmente, mas eu posso fazer uma reparação a partir das minhas falhas, pedir desculpa, tentar ver o que eu posso fazer para amenizar, né, a respeito daquilo que foi feito e que o outro também tenha a humanidade dele. É isso que possibilita que a gente cresça, que a gente se desenvolva, reconhecendo a nossa humanidade, buscando um processo contínuo de autoconhecimento, se observando, praticando a empatia, o controle emocional, e aí todos saem ganhando. Um abraço. Encerramos o nosso tema de hoje. Mas lembre-se de que muitos outros temas virão ao longo da semana. Fique ligado e não perca os vídeos. E respondam as perguntas para concorrerem aos brindes no final. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe e até mais.